Bom, então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Quero aqui agradecer ao professor Delmar Adriano Gemac, a gente chama ele mais de Adriano, né, no mundo previdenciário, servidor do INSS, mestrando, uma pessoa que tem se destacado, inclusive aqui na Faculdade CERS, desenvolvendo vários projetos com a gente, o professor agora titular da pós-graduação em Direito e Prática Previdenciária. Seja muito bem-vindo, professor Adriano. Boa noite, professora Jane, boa noite a todos que nos escutam aí pelo Instagram, pelo YouTube, que vão nos escutar aí posteriormente, né, e dizer que para mim é um motivo de muito orgulho participar do time do CERS. A gente teve uma participação em alguns eventos passados e agora na pós-graduação de 2023 teremos aí um módulo específico, né, e vindo conversar hoje sobre um tema muito bacana que me apetece muito. É um tema que vem me encucando, digamos assim, vem tirando o meu sono, já tem um tempo, né? Eu não sei se a professora Jane vai abrir o tema, vai dar o pontapé inicial. Legal, legal. Bom, Adriano, mais uma vez, obrigado pela presença aqui com a gente. Nós estamos participando desse projeto, falando das perspectivas aí para 2023, né? E como quem é do mundo previdenciário, principalmente regime geral, mas não só, regime próprio também, sabe que a gente não começa com processo judicial, a gente começa, em geral, com processo administrativo. Mesmo que não seja o advogado, alguém começou aquele processo administrativo. E isso tem sido, acho que o professor Adriano vai concordar comigo, uma oportunidade muito grande para os advogados. Talvez até uns 10, 15 anos atrás, o advogado só esperava o indeferimento do INSS e só atuava quando o benefício era indeferido. Isso mudou muito, mudou radicalmente. Hoje, os advogados fazem questão e o INSS também mudou muito a sua cultura, porque também tinha um pouco de restrição e hoje tem um espaço, inclusive convênio, enfim, para os advogados poderem trabalhar. E, obviamente, como qualquer atividade profissional, ganhar os seus honorários em decorrência desse seu trabalho. Então, acho que todo mundo tem a ganhar com isso. E por isso a escolha do tema, né? O professor Adriano conversamos e ele sugeriu, eu gostei muito do tema, nós falarmos do processo administrativo e o processo eletrônico, então, que é um desafio, toda a sistemática. O INSS, ele tem uma das maiores bases de dados do mundo, né, e não é fácil administrar isso, são desafios muito grandes. O INSS criou a senha do meu INSS e o .gov roubou a nossa senha, né, então, tanto era bom que o próprio governo acabou incorporando isso, mas é sempre um desafio quando se trata de processo eletrônico, de processo administrativo nessa imensidão de dados que nós temos. Então, professor Adriano, me diz aí o que nós podemos esperar para o ano que vem desse tema, desse problema. Claro. Ô, Jane, quando a gente conversou bastante sobre isso na semana passada, que alinhou o tema e tudo mais, né, eu ainda não sabia, se foi me falar depois, sobre o título do evento, né, Desafios para 2023. E aproveitando a temática dos nossos colegas que nos antecederam e para criar um link aí, eu queria só a gente fazer um recorte mais doutrinário, mais amplo, depois a gente desce para discutir claro. o que importa na prática aí para o pessoal, né? Pessoal, o que acontece? Eu não sei se a Jane teve esse problema, provavelmente sim, eu tive. Nós temos no Brasil uma formação na graduação que ela é muito civilista, ela é muito privatista. Tanto é assim que matérias como direito administrativo e direito previdenciário tem muito pouco espaço nas grades da faculdade, né? Direito previdenciário tem muitas faculdades que hoje em dia, mesmo em 2022, nem existe essa matéria. E direito administrativo, a gente acaba estudando muito pouco também na graduação, vai aprender na prática. E o que acontece? A gente sabe que o direito é fato social, as coisas acontecem na sociedade e o direito ali, ele vai tentar ou resolver pela norma posta, ou resolver num ambiente pós-positivista ali pela análise dos princípios, ou se não tem direito, não tem princípio para atender aquela demanda da sociedade, a gente vai buscar ali uma solução do legislador ou coisa do gênero. Mas a nossa formação civilista, professora Jane,
A nossa formação privatista, ela impede a gente, inclusive quando a gente vem para o direito previdenciário, de analisar e interpretar uma coisa muito simples. Se nas relações civilistas, nas relações de direito civil, o fato social ele acontece entre duas pessoas, normalmente, duas pessoas privadas, e é esse conflito entre duas pessoas privadas que leva o Poder Judiciário a se manifestar, no direito administrativo não. No direito administrativo, principalmente aqui no direito previdenciário, professora Jane, o fato social, o conflito social, ele nasce do cidadão com o INSS. Então é o cidadão que está indo lá pleitear um benefício, que daí tem uma senha no meu INSS que ele não sabe como funciona, e o direito dele peticionar ali está sendo tolhido, tem um robô que está analisando o direito dele e ele não sabe como funciona, tem um processo que por muito tempo foi físico e depois passou a ser eletrônico e o advogado também não sabe como funciona e tudo mais. Então, o fato social, o conflito, ele acontece no direito previdenciário entre o cidadão e o INSS. Né? E por causa do nosso modelo jurisdicional, né, que a Constituição e os processualistas dizem que a jurisdição é una, mas a gente sabe que não é bem assim, tem o CRPS, tem recurso, enfim. O nosso modelo, ele vai, ao fim e ao cabo, levar esses conflitos para o Poder Judiciário. Professora Jane, nas minhas aulas de processo administrativo, eu falo de automatização desde 2018. E a gente participa, professora Jane, a professora também passa por isso, de diversos grupos no WhatsApp, ou por causa de pós-graduação, ou por causa de comissão de direito que a gente participa, enfim. E desde 2018 a gente tem processo automatizado, e agora, em 2022, os advogados ainda estão horrorizados quando eles protocolam um pedido e o robô do INSS nega aquele pedido em 1 minuto. Eu vejo, tem 5 anos que isso acontece, e os advogados, eles estão horrorizados. Falam, mas, gente, mas tem 5 anos que isso está acontecendo, né? Aumentou o volume agora em 2022 por uma série de fatores, mas o advogado não está percebendo. E o que eu vejo agora, professora Jenny, só para fechar esse raciocínio, é que a advocacia ela começou a perceber esses problemas, eles acontecem, o fato social, o conflito, acontece entre a INSS e o cidadão tem algum tempo, a advocacia começou a perceber, mas ainda não é suficiente. A gente precisa de especializações discutindo isso, a gente precisa entender esses problemas ao certo, porque o que eu estou vendo muito hoje, isso me incomoda em certa medida, me incomoda no sentido que não é para todo mundo, né? Eu vejo muito profissional e tudo mais vendendo muito curso de coisa muito simples, que se o advogado ele tivesse uma boa formação, se ele tivesse uma boa especialização, se ele entendesse que, por exemplo, tenha o seu benefício concedido em 5 minutos com o meu método. Não é o método do professor, é o professor que aprendeu como a automatização funciona e está mostrando para o aluno ali como a automatização funciona. Mas o aluno ele precisava ter essa formação para entender o que está acontecendo e para ele conseguir fazer sozinho os processos dele andassem mais rápido, enfim, né? Então eu construí isso para a gente entender a importância de discutir esse tema, por que ele é importante para 2023 e por que você que está nos ouvindo precisa aprender isso, né? Não de uma maneira simples, como fazer o meu processo andar em 5 minutos, mas entender o que está acontecendo com o direito previdenciário, entender o conflito que está acontecendo aqui, para que você se torne autossuficiente para, pelo menos essas coisas bobas, você não gastar lá, né, com o curso Aprenda a ter o seu processo concedido em 5 minutos, porque não, a sua formação ela merece mais, ela merece uma especialização de verdade para que você se torne de fato um especialista. Bom, Adriano, eu percebi, e acho que muita gente percebeu, que houve um salto, até mesmo na visão do INSS durante a pandemia. Coisas que pareciam mais difíceis de acontecer, de enxergar de uma outra forma, de até funcionar de uma forma melhor, com a pandemia parece que deram um salto. Não sei se você concorda comigo, toda a parte médica também. Então, se pudesse nos falar um pouco mais sobre isso, sobre esses avanços talvez um pouco
forçados, né, nos últimos 2 anos, mas que nós tivemos aí e que levam a um exercício mais fácil do direito. É evidente, você falava do conflito, né, e a gente percebe, assim, o ideal é que tudo funcionasse melhor. Eu acho que todo mundo concorda com isso, que ainda há muito o que melhorar, enfim, mas em termos de sistemas e processos, muita coisa evoluiu. E aí, se eu já te provocando um pouco aí, né, então falando, se puderes falar um pouco dessa evolução do período da pandemia, mas também do que isso trouxe para a gente olhar para frente. Eu quero dizer, nós tivemos uma evolução, mas ela também nos joga, nos projeta para frente de uma forma melhor. Sim, sim. Então vamos começar com o processo eletrônico, Jane. Daí a gente vai para a automatização, né, que é um segundo passo, depois. Então, de fato, né, quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir, que já advoga há um bom tempo e ainda não fez uma especialização, ou quem está começando numa especialização, o processo de virtualização do INSS, ele começa lá em 2016 e 2017, mas, de fato, com a pandemia, nós tivemos aí um boom gigantesco de evolução em tudo, pessoal, em tudo. E assim, para destacar, Jane, eu acho que uma coisa que é bem legal é a questão probatória. O advogado, ele sai da graduação, eu acho que ainda hoje a gente sofre isso, mas eu saí da minha graduação em 2014, e 2014, Jane, a gente não conversava sobre prova eletrônica. A gente falava lá, o professor falava que ela existia, mas o aluno, o graduando, ele não foi preparado para entender o que é prova eletrônica, né? E agora nós temos aí que a maioria das provas que se faz no processo administrativo são provas que são, de fato, provas eletrônicas, né? Eu diria até mais, Jane, nós temos provas no processo administrativo que elas já são até um pouco, digamos, mais do que prova eletrônica. Elas são provas digitais, de fato, né? Elas nem, digamos, têm uma existência física. Quando a gente pensava em prova eletrônica lá na graduação, me parecia que era eu escaneando alguma coisa e juntando no processo eletronicamente, tudo mais. Mas uma prova... cópia, um xerox digitalizado. Pois é, não era isso. Na sua época de graduação também você não, a minha época, Adriano, é outra história, tá? A minha época de graduação, assim, não existia quase computador, né? Mas, brincadeira à parte, que eu já sou formada há 20 e poucos anos, né? Mas, claro, eu sei o que você quer dizer, assim, que realmente a coisa vai evoluindo de uma forma muito rápida. Mas se até puder dar alguns exemplos para a gente... Claro, vou dar um exemplo, Jane, que é da sua área, da sua matéria, né, que do rural. A Jane tem um apego muito grande, apesar de passear bem por praticamente tudo, diferente da minha pessoa, que tem as minhas limitações, mas ela tem um grande apego aí pelo rural, né? Pessoal, hoje, prova rural, você, advogado que vai começar uma especialização, ou você, advogado que está começando a militar em previdenciário, hoje, rural... Claro, ainda subsiste essa questão de você pegar lá o saquinho do seu cliente com um monte de documento e tudo mais dele e tudo mais, mas isso é uma coisa que vem acabando e ela vem acabando cada vez mais. E ela vai virar uma prova eletrônica do jeito que a gente falou aí, de escanear. Não é escanear o documento do cliente e juntar. É você entender que hoje o INSS vai buscar a informação de que aquela pessoa é rural ou não, em uma base de dados. O INSS ele vai consultar uma outra base de dados, um outro sistema, e você tem que saber como está a informação do seu cliente, né, do seu cliente aí, do segurado especial que você está atendendo, do trabalhador rural que você está atendendo, não no processo, quando ele vem ali para você atender ele no seu escritório. Você tem que saber, nessa base de dados que o INSS vai buscar essa informação, como está essa informação lá, né? Qual a informação eletrônica que está lá? Tem algum elemento desses dados eletrônicos, dessa base de dados, que desqualifica a condição de segurado especial do meu cliente? Eu preciso trabalhar com essa informação que nem existe fisicamente, né? Só uma informação numa base de dados. Então, essa coisa, Jane, que as pessoas elas têm muita dificuldade de entender essa noção de processo eletrônico,
vai ser um desafio, e maior ainda, né, porque eu não achei o artigo, já eu pesquisei, eu não me lembro se é o 529 da Instrução Normativa do INSS, mas tem um dispositivo específico, ou 29 da portaria do processo eletrônico, eu não me lembro qual o artigo, mas tem um artigo específico que diz bem assim, Jane, eu não sei se você já leu esse artigo, que o INSS não é responsável, e é evidente que tem que ser assim mesmo, pelas informações prestadas por outros órgãos. Então, você, advogado, fora entender que não existe mais, existe, mas a gente está passando por uma transição, essa coisa de documento físico, do seu cliente ir lá com... A Jane viveu muito isso, eu também vivi pelos anos que eu trabalhei fisicamente na agência, né? Aquele saco velho, aquela sacola velha, com cheiro de papel, né? Cheiro ruim de papel velho e tudo mais. Isso é uma realidade que está sumindo. Grudado com fita durex, grudado, a certidão de casamento toda rasgadinha, daí grudada com fita durex. Não sei se tu pegou essa fase. Peguei, nossa, e assim, as pessoas elas têm um zelo muito grande com isso, mas é o documento que está lá, sei lá, 20 anos guardado naquela sacolinha. Nossa, era divertido porque é nostálgico, mas tem um lado ruim também, né, de ter que lidar com aquilo ali na hora ali e tudo mais. Mas enfim, essa é uma realidade que você que está entrando no mercado agora, você não vai ver mais. Se você não aprendeu isso lá na sua graduação, você vai ter que aprender na prática que documento eletrônico não é escanear o papel e criar um documento eletronicamente, né? Isso nem legislativo, nem legalmente falando, né? Se a gente vai lá no conceito de documento eletrônico, de um decreto do Poder Executivo que a gente tem de 2015, isso nem na lei é mais documento eletrônico, né? Isso é uma cópia simples que você só transformou em eletrônico. Então, é um desafio grande aí. Isso é uma mudança do Estado também, né, Adriano? Porque se você vai ver, por exemplo, o fim da prova devida, né, é apostar no cruzamento de dados, né? O INSS passa a apostar nas várias informações. A pessoa votou na eleição, é sinal que ela está viva, né? Ela foi lá, alguém conferiu, ela muitas vezes colocou a digital lá, votou direitinho, e assim por diante. Então, me parece que o Estado começa a abrir mão um pouco da burocracia, de querer ver o papel, de querer ver, né? E isso é uma mudança de paradigma, me parece, né? E a gente, parece que, por um lado, a gente acaba assim, será que vai ser assim mesmo? Será que dá para confiar? Então, parece que ainda o cidadão, o advogado e o cidadão, de um modo geral, assim, meio desconfia disso, meio ainda está assim, receoso de apostar nesse caminho, né? Ô, Jane, eu como um marxista materialista nada romântico, né, que lida com a realidade, não com que as pessoas que querem ideologizar tudo, essa palavra é péssima, querem levar tudo para os seus lados de pensamento e tudo mais, eu acho que vai continuar, Jane, sabe por quê? Pensa comigo, foi o Temer quem começou com isso, né? Então, a gente tem essas mudanças lá paradigmáticas em meados de 2016, 2017, com o governo Temer. Sempre que eu tenho oportunidade de falar desse assunto, eu falo que, assim, um dos maiores acertos do governo Michel Temer foi isso, porque ele desburocratiza Decreto 9.094, né? Sim. Decreto 9.094 de 2017. Que começou lá com a questão do batimento de dados do BPC, começou com o batimento de dados para fazer pente fino nos benefícios por incapacidade. E, Jane, o mercado, né, a economia, ela gosta disso. Isso é bom para a economia, porque isso deixa a máquina pública mais eficiente, deixa a máquina pública mais barata. Se você for olhar e buscar pesquisas, né, que tentam tratar disso sem levar para os extremos e tudo mais, pode ter falhas e tudo mais, né? Pode ser que aconteça lá de que aconteceu uma situação que o batimento de dados deu uma informação que destoa da realidade. Mas o custo, o baixo custo para isso e a margem de erro que existe, né? Me parece que é uma coisa que o mercado... Olha, não adianta, né? O pessoal aí está numa loucura no mundo absurda, mas podia ser qualquer presidente que assuma, isso não vai mudar. Pelo menos na minha compreensão, isso não vai mudar. Isso é um caminho que
a gente pode voltar um pouco para cá, ir um pouco mais para uns extremos, mas essa mudança de paradigma, para mim, é uma coisa que é boa para o mercado, né? É boa para a economia e para o próprio Estado, né? Não vai mudar. Você acha, não sei se você concorda comigo, que parece que as pessoas ainda desconfiam um pouco disso, né? Parece Muito. que falta um pouco de crédito nessa questão, né? Eu vou te dar um exemplo. Sim. Que não é do rural. Hoje atendi uma cliente, ela disse assim, me trouxe um pacote desse tamanho de documentos. Disse assim, eu paguei INSS, eu tinha uma empresa, aí eu já desconfio, né? Quando a pessoa diz, eu tinha uma empresa e paguei INSS, aí eu já penso assim, será que ela pagou ou será que a empresa pagou, né? E aí eu fui olhar, a empresa dela fechou em 2001, ela tinha um monte de recibo, a empresa pagou o INSS, ela não pagou o INSS. Ah, mas será que... Eu acho que eu paguei carnê, eu fui olhar o CNIS dela, ela não tinha contribuições dessa época. E aí eu disse para ela, olha, 99,999% a senhora não pagou carnê. Realmente é isso que está no sistema. Ou seja, a gente tem, eu pelo menos vejo assim, uma grande confiabilidade. Claro que tem situações que passam, isso qualquer sistema tem, está sujeito a algum erro, né? Mas no geral, assim, só que ela insistia muito, dizendo assim, disse, olha, a senhora então vai em casa, procura ver se acha os carnês, né? Se a senhora acha que pagou, enfim, mas eu já arquivei o caso no meu sistema, lá dizendo assim, não tem tempo, né? Se voltar e procede, desarquive. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, as pessoas... hoje, assim, o sistema é confiável, parece que as pessoas resistem um pouco nisso, né? O sistema é quase 100% confiável. Ainda há, eu vejo, por exemplo, dificuldades, por exemplo, de cálculo, de coisas assim que os sistemas precisam evoluir, mas perto do que nós tínhamos, talvez, há 10 anos atrás, né, eu acho que, assim, houve um avanço muito grande nesse sentido, né? Ah, sim, eu concordo em número, gênero e grau. Os sistemas, eles evoluíram bastante para atender aí o que a população precisa. É evidente, Jane, evidente, assim, sempre a gente corre inúmeros riscos, agora mais em 2022, e a gente entendendo como nós estamos expostos a ataques de todos os gêneros, a gente está vivendo um mundo que é um mundo diferente, mas dentro do que é possível, eu acho que o CNIS, né, que é a principal ferramenta aí, ela é muito, muito eficiente. Agora, o que eu vejo, Jane, eu concordo com esse ponto seu. Tem aí essa questão de que o sistema já foi pior, hoje melhorou muito, precisa melhorar muito ainda para corrigir várias situações. Mas tem uma coisa que a gente precisa trabalhar, Jane, e que aqui no CERS eu acho que a gente está bem servido de profissionais que eles conseguem trabalhar bem essas questões, é que, primeiro, o direito previdenciário ele não é complicado, ele só é enorme. Mas ele é muito grande, ele é muito grande. Pessoal, vocês estão mexendo com a vida de uma pessoa, vocês estão mexendo com 35 anos da vida de uma pessoa. Vocês estão mexendo com 40 anos da vida de uma pessoa que está guardada lá num estado há 40 anos, que, enfim, foi informatizado em algum momento na década de 90, mas que antes não era informatizado. Então, ele é muito longo, o que dificulta um pouco a compreensão de uma coisa que é o direito previdenciário no tempo. Então a gente vê, Jane, que com profissionais, assim, não é profissional fraco, né? Não é um profissional que não tem experiência na área. A gente vê com profissionais experientes na área, né? Que essa questão do direito previdenciário no tempo, ela é um pouco difícil deles lidarem, né? Por exemplo, essa cliente teve a sorte de te encontrar e você, pela experiência e tudo mais, falou, olha, pouco provável, mas se fosse outro colega, ele ia falar, não, se o patrão pagou, ia desconsiderar que é CI, ia desconsiderar que é antes de 2003, enfim, ia desconsiderar tudo, né? E com os autônomos, eu acho que o problema é direito previdenciário no tempo para profissional liberal, autônomo, aí é uma coisa que a advocacia apanha bastante, né? Justamente pelo tamanho do direito, e acaba criando esses cenários, porque se a advocacia apanha, agora você imagina o Zezinho lá,
o Joãozinho, que falaram para ele nem sabe a diferença de um empregado para um autônomo. Ele só está indo lá trabalhar, no começo do mês recebe. Imagina explicar isso para o João, para a dona Maria, né? Tem essa questão aí. Eu acho que isso que você fala é bem verdade, e a gente, assim, coordenando uma pós, como é da Faculdade CERS, que se propõe a trazer essas demandas todas bem presentes, né, para que o aluno possa sair dali preparado, conhecendo aquilo que ele precisa saber do direito previdenciário, né, com os excelentes profissionais, e uma coisa que eu remodelei a pós-graduação esse ano, trazendo mais processo administrativo, mais focado, né, naquilo que realmente, e o Adriano é um dos melhores professores hoje, temos outros professores também no direito administrativo, no processo administrativo previdenciário, para justamente nesse detalhamento, nessa especificidade de uma vida inteira. Então, só no contribuinte individual nós temos o MEI, nós temos o baixa renda, nós temos aquele que, o aspas, normal, aí nós temos aquele que presta serviço para pessoa jurídica, nós temos um que paga 5%, outro que paga 11%, outro que paga 20%, mas aí tem outro que era para pagar 20% e paga 11%, então é muita coisa, e nisso, claro, as pessoas se perdem. Um dos desafios nossos como advogado, e é legal assim falar contigo assim do lado de cá, no sentido não da contradição, mas no sentido do desafio que a gente tem, a minha preocupação, quando eu entendi o caso da cliente, eu entendi assim em pouco tempo, pela experiência, 20 e poucos anos nas costas tem que valer de alguma coisa, né? Mas aí, a partir dali, o meu desafio passou a ser explicar para ela. E aí o marido dela dizia assim, mas ela não pode se aposentar por idade, ela tem 62 anos. Disse, pois é, mas ela só tem 5 anos de contribuição, precisa ter 15. Ele fez essa pergunta 3 vezes. Então, assim, é um desafio a gente compreender tudo isso, mas também é um desafio levar isso para o cliente, conseguir traduzir isso. E, é claro, o direito previdenciário muda muito. Eu estava falando de uma pessoa que trabalhou no INSS de 91 a 98. E aí, bom, o cara foi antes da emenda 20, antes da emenda 41, antes da emenda 47, da emenda 103, ou seja, se a pessoa não se atualizou, já era. Né? Se a pessoa não... Então, assim, isso é desafiador. Então, a gente precisa estar sempre estudando, se desafiando. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, né? Acabamos fugindo um pouco, vamos voltar um pouco a nossa questão aí do processo, e falando de 2023. Claro, Adriano, assim, dentro daquilo que você pode nos falar, eu quero dizer, eu não estou aqui te pedindo nenhuma informação privilegiada, né, para o nosso público, porque eu respeito muito essa posição do professor servidor, do professor juiz, que eu sei que tem as suas limitações, mas dentro daquilo que você pode nos dizer o que nós podemos esperar para 2023, em termos de mais avanços aí no processo eletrônico aplicado ao previdenciário. E dentro disso, um ponto que tem nos advogados, que atuamos aqui do lado de cá, vamos dizer assim, né, desafiado esse robô. Né? Então, se você pudesse falar um pouco dessas duas coisas para a gente. Claro, posso sim. Eu, inclusive, tenho um texto que está aguardando para ser publicado na revista do IBDP, justamente sobre esse tema. E, assim, vamos lá. Então, vamos começar. Robô. Automação ou automatização? A gente tem um problema que já começa com o nome, Jane, porque todo mundo começa falando, é automação, o INSS está transformando tudo em automático, está automatizando tudo. Então, automação é diferente de automatização, porque na automação, a gente tem uma learning machine, uma inteligência artificial, que essa inteligência artificial, ela age lá dentro das rotinas que ela foi estabelecida para agir, e dentro das rotinas que ela foi estabelecida para agir, a learning machine, né, a inteligência computacional, ela pode tomar decisões a partir dali e caminhar para um sentido ou para outro. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial, essa coisa toda que a gente vê nos filmes e tudo mais, a gente tem que diferenciar. Isso é automação.
é um robô que ele roda lá alguma coisa, mas que ele tem autonomia para tomar decisões de um lado ou de outro, e que ele não tem a gerência humana. Então, quando a gente pensa em inteligência artificial e pensa em automação, é disso que a gente está falando. A gente não está falando disso em direito previdenciário. E isso o advogado tem que ficar muito atento, justamente para refletir o que está acontecendo e para buscar melhores soluções para o cliente dele. O que acontece desde 2018 no INSS é automatização. Então, um ser humano, um servidor do INSS, na verdade, uma seção toda, né, uma divisão toda do INSS, trabalha com uma coisa que a gente chama de workflow, são rotinas de trabalho. Então, estabelece lá uma rotina de trabalho para o robô, coloca essa rotina de trabalho numa norma, né? Então, nós temos lá a portaria 993, que está tratando um pouco disso, e mais recentemente a portaria 1035, que trata desse tema também. Coloca lá uma rotina de trabalho, e dentro dessa rotina de trabalho, o robô do INSS, ele age só nessa rotina de trabalho. Então, isso é automatização. Ainda tem gente, um ser humano trabalhando lá, ainda você pode contestar uma coisa ou outra, tem um ser humano trabalhando lá. Em algum momento a gente vai chegar numa automação no direito previdenciário? Não sei, só o futuro vai dizer para a gente para onde a gente está caminhando. Por enquanto, não é learning machine, não é inteligência artificial, a gente corrige muito artigo da pós-graduação e da graduação agora também no mestrado, né? A gente vê que a galera está assistindo muito filme e está esquecendo um pouco da realidade do que está acontecendo, né? Então, tem essa questão. E daí, Jane, desafios para 2023 e pontos da automação. O INSS ele vem investindo muito em automatização, né? Não automação, em automatização de rotinas. E isso vai continuar. E o advogado ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa entender quais são esses workflows, né? Embora seja de 2018, o primeiro workflow, o primeiro rabisco de workflow surgiu com essa portaria 1035, que ela fala lá um pouco de por onde o processo tem que andar, né? O advogado ele tem que entender o que está acontecendo, para não, né, 5 anos depois da automatização já existir, o advogado ainda ficar possesso. Nossa, mas o INSS, para indeferir um processo, ele leva 1 minuto. Que bom, né? Economia, né? Podia ser pior, podia levar 5 anos para indeferir. Pois é. Então, agora você, advogado... Jane, eu não sei se você chegou a ter acesso a essa informação, porque a Jane, pessoal, ela não passa muito por isso, porque o rural, ele tem algumas especificidades, principalmente o rural raiz lá, né? O rural... a aposentadoria do segurado especial e tudo mais, ele tem algumas especificidades que a automatização já atua nesses processos, mas em menor um pouco intensidade, que é a questão dos campos adicionais. Quem está nos ouvindo aí e que já atua no direito previdenciário, anota aí campos adicionais, e depois vai lá para a portaria 993 do INSS e vai ver o que é campos adicionais. Jane, pensa comigo, então a gente está falando que existe um robô, que existe rotinas pré-estabelecidas para esse robô, para que ele analise o processo e ele conceda ou indefira um benefício. Esse robô, ele consegue enxergar lá a assinatura do Joãozinho no processo? Não, ele não consegue. Ele consegue ler a assinatura do médico lá no atestado. No atestado? Nem a gente consegue, que dirá o robô, né? Ele não consegue. O robô ele trabalha com dados, pessoal, com informações robotizadas, né? É 0 ou 1. Então, com base nisso, surgiu a noção de campos adicionais. Então, o que é o processo eletrônico que leva à automatização? O processo eletrônico é os documentos que você junta, mais as consultas que o INSS faz com as diversas bases de dados que o INSS tem acesso, né? E aí a gente poderia ter uma infinidade de bases de dados aí que o INSS consegue acessar, CAD único, o TSE agora, enfim, Receita Federal, enfim, cruzamento de dados, mais os campos adicionais que os advogados eles podem atuar. Eu não sei, Jane, quem vai dar processo administrativo, que vai fazer essa abordagem do processo eletrônico, eu não sei qual vai ser o professor, mas ele com certeza vai abordar a necessidade de você não só ter lá o convênio com a OAB, o convênio da OAB, ter lá acesso ao SAG conveniado, mas você saber utilizar corretamente o SAG conveniado, porque cada vez mais o INSS vai investir
em automatização, e cada vez mais o advogado ele precisa entender como isso está funcionando, como ele protocola o pedido dele lá no SAG conveniado, né, lá no INSS digital, para que ele não receba um indeferimento com 1 minuto e fique bravo, né? Então, o Estado é ineficiente, o cidadão reclama. O Estado é eficiente, o cidadão reclama do mesmo jeito, né? Aí é complicado. Não, tá certo. Um dos professores que vai trabalhar isso é esse que me fala, esse que está conversando comigo. Ah, que em ótimo. breve vai... com certeza. Junto com o professor Tiago Adame, depois também tem o professor Paulo Vitor, que o recurso administrativo também é muito importante. Claro que ele tem uma outra fase, um outro procedimento. Aí a gente tem sonhado um pouco com uma evolução técnica, que também os sistemas se conversem um pouco melhor, né? Isso é uma questão que me parece que é um desafio, talvez um dos maiores desafios. No recurso administrativo, parece que o processo escapa. A gente perde um pouco ele, e aí perde no sentido de acompanhamento, enfim, então tem um pouco mais de dificuldade. Mas é isso que nós temos aí para 2023, né? Com certeza, claro que nós temos vários desafios no judiciário também, discussões sempre muito presentes nos tribunais superiores, várias matérias em discussão, a TNU sempre afetando novos temas, o STJ também, mas o processo administrativo é muito importante.